Olá, o meu nome é Rita Gonçalves. Bem-vindo, bem-vinda à segunda temporada de Conversas na Almofada. Um espaço de aprendizagens, curiosidades e crescimento. Conversas intimistas, onde trago pessoas absolutamente inspiradoras que partilham as suas histórias de vida, dons, talentos, saltos de fé, entre tantas outras coisas. O objetivo é, claro, espalhar magia. Vens comigo nesta aventura de palavras? Até já! Olá a todos, bem-vindos às Conversas na Almofada. Hoje é um episódio super especial em que vamos inverter os papéis. Eu vou ser a convidada e vou ter uma pessoa muito especial a entrevistar-me, exatamente porque estávamos a festejar mais um ano de vida. Este mês de agosto tornou-se muito especial para mim e, como tal, decidi festejá-lo desta maneira, a partilhar aquela que é a minha história. E vou então passar a palavra à Rita também. Duas Ritas Passandim, que vai estar aqui a entrevistar. Muito obrigada mesmo, um prazer. E vamos lá. Obrigada eu, Rita, pelo convite. Começo já por agradecer. Uma honra também estar aqui contigo e neste espaço, que é um espaço de conversa, acima de tudo, não é? Sim. Tem sim. de ser isso mesmo. E passar algumas mensagens também a quem te ouve, Sim. não é? Já há muito tempo. E, como disseste, este mês de agosto tornou-se um mês especial. Podemos explicar porquê, Rita? Sim, então foi precisamente há 2 anos, faz agora dia 9 de agosto, 2 anos que eu fui operada. Foi-me diagnosticado o cancro do apêndice, era um pseudomixoma peritoneal, ou seja, é um nome esquisito, não é? Nem fazes ideia o que é que isso é, não é? Mas efetivamente tornou-se, ou seja, não foi só um cancro do apêndice, já estava com algum avanço e portanto tornou-se assim algo mais complexo, mas foi uma oportunidade, portanto, desde o dia 9 de agosto que eu festejo mais um aniversário. Ou seja, são 2 aniversários no ano. Exatamente. Mas este tem um sabor especial, Rita, acredito, não é? Sentes como se fosse, lá está, um nascer de novo após esse dia 9? Sim, sabes que, pronto, tudo isto teve um contexto. Foi no meu pós-parto, eu tinha acabado de ser mãe, dizem que quando nós somos mães que nascemos outra vez, não é? E de facto eu nem tive muita oportunidade de perceber que estava a nascer outra vez, porque eu senti-me logo muito estranha. Ou seja, foi tudo ao mesmo tempo? Foi tudo ao mesmo tempo, foi. A minha filha tinha 3 meses quando foi diagnosticado. Ou seja, basicamente no pós-parto há mulheres que se podem sentir estranhas. Eu estava a estranhar isso em mim, porque de facto eu tenho uma energia muito vibrante. Mas nunca pensando o que seria, não é? Não, mas podia ser normal, então podia ser normal. De maneiras, não é? Sim, ou seja, não foi, aliás, eu nem fui procurar nada, atenção. A verdade é que eu sentia-me estranha, sentia-me a morrer, não é? Naquele sentido, sentia-me mesmo a morrer, sem energia, de cansaço e tudo mais. Não foi fácil o pós-parto mesmo em termos físicos, mas depois exatamente foi na consulta de pós-parto, começou ali, que se abriu ali um leque, né? Que havia ali algo de estranho, eu tinha um quisto no ovário que não existia antes, e o médico na altura disse, bem, isto não estava aqui antes, coisa estranha, já tinha 7 centímetros. Eu vi logo, o meu médico é assim uma pessoa muito positiva. E positiva, bem disposta, a gravidez toda foi impecável. E naquele dia ele ficou um bocado estranho. E sente-se isso, não é? Sim, foi uma estranheza assim. E ele disse, bem, mas isto pode ser uma coisa hemorrágica do parto, como foi um parto normal, vais começar a fazer a pílula e daqui a 2 semanas fazemos ecografia. E eu resisti um bocadinho. Porque eu pensei, 2 semanas de pílula, isto é muito pouco tempo. Pronto, ainda existia assim um bocadinho com ele, disse, vamos esperar mais um tempo para fazer a ecografia. Ele, não vamos não, eu estou de urgência, vens ter comigo e ou seja, ali agora com a sensação agora de eu que algo percebi, estaria errado. eu não consegui perceber logo, eu vim estranha daquela consulta, porque é assim, toda a minha gravidez, eu passei a gravidez toda a ir às consultas sozinha, porque passei o Covid grávida, não é?
E depois, nesse pós-parto, o meu marido também não podia ir comigo, portanto, ao fim e ao cabo eu também fui assim, fui sozinha, também não percebi muito bem. Eu vim com uma sensação estranha, lembro-me perfeitamente de ter chegado ao carro, foi no dia 13 de maio, e tipo, 13 de maio, não é? Que isto até tem assim uma conotação. E eu cheguei ao carro e tipo, estava-lhe a contar e já achei ali, estava estranha, mas pá, ele também disse que aquilo podia ser uma coisa hemorrágica, vamos ver. De facto, a estranheza acabou por, uma semana depois eu fiz umas análises, antes da ecografia, e nas análises realmente eu já tinha ali os marcadores tumorais alterados. Aí sim, eu acho que foi o pior dia de todos. Foi Quando esse. se tem uma notícia dessas, o que é que se sente? Epá, eu na altura, atenção, eu Todos mesmo lidamos sendo, de forma diferente. eu mesmo sendo enfermeira, eu não fazia a mínima ideia disto. Na altura, realmente, os marcadores tumorais estavam alterados. Também é um dia que eu não me vou esquecer, porque eu andava a passear a minha filha, foi o meu marido que me viu as análises e veio, ele ia para o trabalho e veio para casa contar-me que ele assim, Rita, tu tens as análises alteradas. Eu lembro-me que naquele dia chorei o resto da tarde, tipo, foi assim uma coisa, e foi o pior, engraçado que nem foi o diagnóstico, foi neste, que nem se sabia nada. E como eu estava a dizer, a verdade é que há muitos marcadores tumorais que ficam alterados depois do meu pós-parto, e eu não sabia, ou seja, havia ali uma, não é? E ao fim e ao cabo não havia muito em mim, eu não tinha um aspecto doente, realmente sentia-me muito cansada, mas comia bem, o resto estava tudo bem, portanto, ok, vamos esperar. Na ecografia que fiz, para aí uma semana e pouco depois, estava lá na mesma o quisto. E ele disse, olha Rita, tu agora tens de fazer outro exame complementar, onde está, com uma ressonância, o que tu quiseres. Faz por fora, pelo seguro, porque se estiveres à espera do Sistema Nacional de Saúde, e assim foi tudo muito rápido. Foi tipo, dia 13 de maio, faço a consulta pós-parto, dia 14 de junho estou a fazer a ressonância, que realmente veio com diagnóstico, ou com um possível diagnóstico que não se concretizou ainda bem. Mas houveram aqui muitas coisas mesmo, eu fui fazer a ressonância, na altura até vim mesmo cá à feira fazer, e foi engraçado que eu ia super nervosa, ainda para mais estava a amamentar, eu tinha que deixar de amamentar, pronto, aquilo estava ali a mexer muito comigo, e na altura o rapaz que estava lá disse, eu acho que está tudo bem, vamos ver. E eu fiquei com aquela sensação. Um bocadinho de esperança? Um bocado de esperança, sim, foi mesmo, ok, não passa de um susto. Depois, eu fui no dia 14, dia 17, foi quando veio o resultado e eu já estava, eu tinha ido fazer uma terapia ao meu espaço em Viseu, que na altura vivia em Viseu, e na altura eu via o resultado sozinha. E quando olhei para o telemóvel e vinha possível adenocarcinoma do ovário, e já falava lá em possível metastização e tudo mais, e eu olhei para aquilo, mas não foi, é o que eu digo, o meu pior dia foi aquele dia das análises. Pareça, não é? Este dia eu pensei, não, isto não é meu, isto é impossível. Enganaram-se. Eu não achei que se tivesse enganado, eu não sei explicar, eu não estava conectada com aquele resultado e a verdade é que não era aquele resultado. Na altura falei logo com o meu médico e tudo mais, ele disse, olha, isto não é nada, Rita, é assim, o que está aqui é NIS, porque está tudo interrogado, possível adenocarcinoma do ovário, possível não sei o quê, possível, portanto isto não é nada, portanto, calma. Não havia certeza de nada. Calma. A única coisa que eu te vou dizer é o seguinte, tu és nova, acabaste de ser mãe, o Sistema Nacional de Saúde está um caos, se tu conseguires ir para algum sítio no privado que te consigam atender com mais rapidez, porque era ovário. O ovário tem uma alta capacidade de metastização rápida e de evolução rápida, portanto ele disse-me que era melhor ir ver uma possível opinião, e na altura eu só tive 2 opiniões, vim ter com uma médica que trabalhava no IPO do Porto, e na altura a médica, isso foi a minha primeira consulta, ela disse, isto é muito estranho, lá está, eu não correspondia a todos aqueles sintomas.
Ou seja, eu continuava a ter apetite. Em termos de peso, realmente eu já estava com o meu peso anterior, antes da gravidez. Ou seja, eu também tinha engordado 7 kg e emagreci os 7 kg logo. Pronto, se calhar agora penso, se calhar foi um bocado estranho, mas a verdade é que eu continuava a ter ali um comportamento normal. E ela na altura até disse, olha Rita, isto parece muito compatível com a endometriose. Eu já vi muitas endometrioses desta maneira, que têm os marcadores tumorais alterados e tudo mais. Pronto, abriu aqui um bocadinho de esperança, mas ela disse-me logo, temos de fazer laparoscopia para ver e depois logo se vê. Pronto. Nessa mesma semana tive consulta no Champalimau. Pronto. E na altura, no Champalimau, o médico não foi nada, disse logo. Doutora Casanova disse logo, não me parece que tenha aqui nada de positivo, não me parece que seja uma endometriose, mas o que vamos fazer é o seguinte, vamos pegar na ressonância, nas imagens da ressonância, vamos a uma consulta de grupo e eu depois ligo-lhe a dizer alguma coisa. Ok, e eu esperei, também não podia fazer mais nada, não é? E então, tipo, no dia 30 de junho, isto foi relativamente rápido, no dia 30 de junho ele liga-me e diz assim, Rita, tenho boas e más notícias. A boa notícia é que parece que é um cancro do apêndice, a má notícia é que ele já fez muitos estragos. Portanto, como é que se reage a isso? Epá, eu não ouvi nada do que ele disse. É assim, eu ouvi cancro do apêndice, depois não ouvi nada do que ele disse. Desliga-se qualquer coisa. Sim. Depois, no final, eu disse assim, disse cancro do apêndice. É assim, eu nunca ouvi nada disso. E como sabe, eu trabalho na área da saúde, quer dizer, eu nunca ouvi nada disso. E ele disse-me assim, sim, é muito raro, mas é raro, mas efetivamente parece-me que, aliás, na ressonância nem sequer vinha relatado o intestino, muito menos o apêndice. Por isso é que a ressonância aquilo foi um não resultado, ainda bem. Vale o que vale, mas ainda bem. E ele disse, olha, quase certeza, pronto. Agora, o que aconteceu foi o seguinte, o intestino rebentou, pronto. E quando isto acontece, é quando ele acaba por se alastrar mais rapidamente, e só damos conta algum tempo depois. Portanto, ninguém me sabe dizer se eu já tinha o problema de ficar grávida, se foi com a gravidez, se acelerou com a... Ninguém sabe, pronto. A verdade é que, se calhar, numa mulher é mais fácil, porque regularmente nós vamos ao ginecologista, por exemplo, de ano a ano, e isto acaba por aparecer ali alguma alteração a nível logo de ovários e útero. Num homem, por exemplo, podem andar anos sem dar em conta. Sim, ou seja, acabou por... E ele disse-me, olha, mas tens de fazer laparoscopia, porque efetivamente temos que ter a certeza, até porque o que ele disse-me na altura, não sabia nada disto, olha, vamos torcer que isto seja um ano, que é de baixa malignidade, se assim for, pronto, o tratamento é cirúrgico e depois vais já a tua vida. Pronto. Foi apenas, entre aspas, a cirurgia? Foi, porque basicamente isto não responde a este tipo de... Confirmou-se que era um ano, pronto, quando eu fiz a laparoscopia. Na altura, pronto, chegou-se à conclusão de fiz a laparoscopia, tiraram-me o apêndice, foi para análise, e na altura, pronto, da laparoscopia ele chegou ao pé de mim e debitou a quantidade de órgãos que ele tinha que tirar, outros que tinha que tocar, outros que... Eu lembro-me perfeitamente, tipo, ouvi-o ao longe, que eu ainda estava meio anestesiada. Depois ele veio falar, eu tive que lá ficar uma noite, ele veio falar porque eu depois optei pelo Champalimau, porque foi a resposta mais fidedigna que me deram, pronto, na altura. E no dia a seguir ele voltou ao quarto e disse, Rita, ouviu aquilo que eu lhe disse ontem? E eu, olha, eu tenho uma ideia, mas é assim, a ideia que eu tenho é que você deu uma lista de supermercado e eu não vou ser capaz de passar por isso. É assim, é impossível. Está a olhar para mim, eu estou aqui num pós-parto, o meu corpo está muito debilitado, nem reconheço o meu corpo neste momento, eu não vou conseguir passar por isso. É assim, só a quantidade de órgãos em que já havia uma suspeita de... Não, é impossível. Ele disse, até não passa, claro que passa. Há pessoas muito mais velhas que a Rita, com outras comorbilidades, que conseguem, então não vai conseguir. Ok, pronto. Essa noite para mim foi... Mas foram importantes as palavras dele? Foram, mas eu acho que
mais importante ter lá ficado não foi o médico, pronto, ele abordou-me desta maneira, boa ou má pessoa isso não interessa, foi desta maneira e ele era simpático e até com algum cuidado, alguma humanidade. Mas foi nessa noite, antes de eu dormir, tipo, eu estava lá a chorar. Como é que se dorme? Não sei, mas eu acabei por dormir. Acabei por dormir pouco, mas dormi. Mas na altura eles aperceberam-se, porque aquilo são quartos individuais, pronto, não deves conhecer, não é? Ainda bem. Pronto, são quartos individuais, alguém se apercebeu, nem sei se foi-me auxiliar, e na altura veio um enfermeiro, sentou-se lá ao pé de mim, e acho que isso foi assim o ponto assente, que ele tentou-me explicar um bocadinho o que é que eu ia passar, porque de facto não ia ser assim tão simples quanto aquilo que os médicos pintam, não é? Porque isto até dá assim uma certa simplicidade. E na altura ele disse-me logo: olha, Rita, se vais ser operada cá em Lisboa, digo-te desde já que pelo menos 15 dias vais ficar internada, pelo menos outros 15 dias vais ter que te manter por cá, porque vais ter que vir ao hospital com alguma regularidade, para além de que toda a cirurgia é complexa, drenos, cicatrizes, feridas, o que ficar... Foi uma cirurgia muito longa. Foi. Quanto foi? 14 horas. Foi. A cirurgia foi... acho que aquele dia, pronto, para mim foi... não é, eu festejo o dia 9, mas eu há 2 anos atrás eu nem sequer o vivi, não é? Porque eu estive noutro planeta ou noutro patamar. Foi precisamente nesse dia 9 a cirurgia? Foi. Mas quem estava cá fora, eu nem quero imaginar o que a minha família passou. Acho que isso é daquelas coisas. Porque... E pensamos nisso quando temos uma notícia dessas, não pensamos só em nós, não é? Acredito eu. Não, eu sempre disse. Tendo sido mãe, não é? É assim, eu sinto que desliguei muito. Eu tive que. Desde o início, que eu fiquei muito debilitada, não foi nada por acaso. Ela ligou-se muito ao pai, ainda hoje é muito ligada ao pai. E efetivamente eu desliguei-me mesmo um bocadinho emocionalmente da minha filha. Mas teve que ser. Sim, eu sei que teve que ser. De certa forma, agora, claro, anda a apanhar as peças, não é? Mas na altura eu sei que tinha que ser. Aliás, eu quando fui operada, pronto, a cirurgia foi mesmo muito longa, e pronto, era mais ou menos expectável. Também não houve, na altura ele disse-me logo, na preparação, a preparação deles foi impecável nesse aspecto. Eu não fui uma pessoa fácil de aceitar, mas foi, ou seja, eu até aceitei tudo bem, mas no dia da consulta de pré-operatória houveram ali uma série de coisas. Primeiro, havia a possibilidade de eu ficar com uma ileostomia, e na altura a preparação é feita fazem uma marca, não é? No sítio onde vai ficar a ileostomia, uma marca que é coincidente connosco, nós temos que olhar para lá para ver se conseguimos ver bem o saco, não é? Porque é uma interrupção que se faz ali ao nível do íleo e depois saem por lá as fezes. E eu disse, não, mas isso tem mesmo que acontecer. Eu assim para a enfermeira, e ela: Rita, pode não acontecer, mas normalmente neste tipo de cirurgias tão longas, em que se mexe com tanta coisa, é muito provável. É melhor estar à espera disso, porque... E eu, está bem, mas pode não acontecer. E ela, sim, pode não acontecer, mas é provável que aconteça. Ou seja, eu entrei ali um bocadinho em negação. Certo. Mas o certo é que aquilo foi 15 dias antes, e eu andei 15 dias com uma mancha que não saía, aquilo não sai nem com banho. E tipo, aquilo foi. E sempre a imaginar a hipótese de vir a ter. Sim, mas no fundo aquilo. Permanente. Sim, no fundo. Aquilo foi o melhor que me aconteceu, não é? Porque efetivamente, depois da cirurgia, realmente eu acordei com a ileostomia, mas o pior momento de todos não foi esse, não é? Porque eu acordei ventilada, e isso ela possivelmente disse-me, não sei se me disse ou não, porque eu fiquei naquela da ileostomia, não é? E se ela se calhar me tivesse avisado, se calhar era mais fácil, porque eu tive plena noção, lembro-me perfeitamente de ouvir alguém a falar comigo. Ou seja, quando começou a acordar. Sim, mas eu não estava bem acordada. Então, tipo, eu ouvia alguém, chamava realmente o meu nome, mas era Ana Rita, e eu normalmente Ana Rita, pronto, também não era uma coisa, podia ser outra.
E claro que não era eu, porque a pessoa em questão, lembro-me, aquela enfermeira foi espetacular. A pessoa em questão falava imenso. E realmente nós devemos falar com as pessoas mesmo que estejam ventiladas e sedadas e tudo mais. E ela falava muito, muito, muito. Era assim baixinha, pequenina, ela é muito engraçada. Por acaso não me lembro agora do nome dela. Mas ela era muito engraçada. E ela falava muito. E então, tipo, eu só ouvia a dizer: Rita, ou Ana Rita, pronto. Foi fazer uma endoscopia, está tudo bem, tem agora a sonda nasogástrica, está tudo bem, está a respirar por um ventilador, não se preocupe, sempre a falar. À terra, não é? Só que eu, claro que aquilo não é para mim, o que é um ventilador, uma sonda nasogástrica, mas eu estou a falar de quem? Eu lembro-me disto tão bem, é uma coisa, é claro mesmo que as pessoas quando dizem alguém está ou inconsciente, não é? Que fala-se muito nisso, e mesmo eu como enfermeira, eu sempre falei muito com os doentes, mesmo que eles não pareciam que estavam cá, não é? Mas aquilo foi tão verdadeiro em mim, porque de facto eu ouvia tudo, só que era uma coisa assim muito longe, pronto. Até que depois... Quase como quando estamos a sonhar, não é? É isso, é quase quando estamos lá, quase a dormir e ouvimos uma coisinha ao longe, e foi aquilo que me aconteceu. Mas ser enfermeira aí não ajudou? Não ajudou. Pensar não ajudou que tivesse nada. ajudado. Não ajudou nada. Era a mesma coisa que ter outra profissão qualquer. Sim, é assim. Nesses momentos. Aliás, a ideia, eu gostava, em todo o processo, de saber muito menos. E de saber menos, não é? Gostava que me tivessem tratado como se eu não fosse da área da saúde. Porque, de facto, inicialmente eu não notei nada disso, até porque eu estava completamente obnubilada. Os primeiros dias foram... nem sei muito bem, não me lembro assim muito bem. Lembro-me do acordar, lembro-me que foi muito complexo. Na altura o meu marido foi-me ver, eu pedi para a minha irmã não ir, nós temos uma ligação muito forte e tipo ela, tudo que é hospitais e tudo mais, e eu pensei nisto na altura, as pessoas pensam nestas coisas, é ridículo, não é? E então eu dizia-lhe a ele, não, tipo... eu lá tentava, eu não conseguia falar, não é? Mas dizia, ela não pode me ver assim. Para proteger. Claro, que era para ela não ver. De facto, aquilo acabava por ser ridículo, não é? Porque ela precisava de me ver, que era para ver se eu estava bem, não é? E então, tipo, aqueles primeiros dias foram assim um bocado... Tiraram-me o ventilador muito rapidamente, se bem que aquilo pareceu uma eternidade. E quando se tira? É um alívio. É um alívio. Um alívio. Eu lembro-me perfeitamente, eu estava com o ventilador e na altura eu estava nos cuidados intensivos, estive nos cuidados intensivos uns dias e na altura uma das enfermeiras também, não me lembro, acho que essa era a Inês, e eu lembro-me perfeitamente dela dizer assim, doutor, por amor de Deus, é assim, a rapariga está consciente. Com o ventilador, valha-nos Deus, você tire-me isto. E os outros essas por favor. Pronto, depois, claro, comecei a perceber o contexto, comecei a perceber que haviam médicos mais cautelosos, outros que acabavam por arriscar, e aquele era muito cauteloso, tinha medo que eu descompensasse, pronto. Mas foi tudo... o que é que acontece depois desse dia? Ainda ficaste internada? Fiquei, porque efetivamente depois nos cuidados intensivos ainda fiquei ali mais 2 dias. Mas sabias que tinha corrido bem? Sim, tinha tudo, ou seja, tudo o que tinha acontecido, lá por eu estar ventilada não queria dizer que tivesse corrido mal, porque também foi giro, a anestesista, no dia em que foi no dia 9, né, de 2021, no dia 9 de agosto, eu lembro-me perfeitamente da anestesista falar comigo antes de me sedar, e para falar lá uma série de coisas, já nem me lembro muito bem, mas eles fazem sempre ali a cenário, põem-nos mais descansados, puseram-me a falar da minha filha, aquelas coisas todas, pronto. E na altura era logo, e depois vamos lá para a ilha deserta e pronto, e nós vamos, e lá vamos. E de facto a anestesista, ela veio demonstrar que era assim mesmo um amor de pessoa. Ela veio ter comigo, não foi logo no dia a seguir, foi para aí 2 dias depois. Ela veio lá ter comigo e disse assim, Rita, eu tenho que te explicar o que aconteceu, porque tu acordaste ventilada e supostamente não era para ter acontecido. Mas de facto a cirurgia acabou por se prolongar para as 14 horas, porque no final da cirurgia eu fiz quimioterapia intraabdominal e na altura aquilo é mais ou menos 2 horas, portanto a cirurgia demorou para aí 12, depois as outras 2 é de quimio.
E na altura ela disse, bem, o que iria acontecer, tu já estavas a começar a descompensar, pronto, lá está, ela sabia que eu era enfermeira, e então explicou-me aquilo tudo, já estavas a entrar em acidose, era um risco muito grande tu descompensares durante a noite e poder correr mesmo mal, portanto o ventilador era mesmo necessário. E então, tipo, ela explicar-me aquilo, suavizou um bocadinho a minha relação com o ventilador, pronto. Se bem que eu... Entender o porquê, não é? Claro, e no fundo salvou uma vida, não é? Porque... Ou até podia ter corrido tudo muito bem, mas tudo muito mal, não é? Eu sei bem como é que as coisas se escambam de uma hora para a outra. E ter a noção disso dificulta o processo de aceitação? Se calhar, dificulta um bocadinho. E de facto, eu fiquei ali, mas tinha tudo corrido bem, aliás, tudo nos cuidados intensivos correram bem. Eu fui logo desalgaleada, tiraram-me os drenos, eu fiz logo o levante, quer dizer, aquilo correu tudo bem e eu até subi para o internamento rapidamente. E como foi o regresso a casa? O regresso a casa não foi nada bom, porque já o internamento não foi fácil, porque eu na altura depois tive que pôr, tive ali uma complicação, já no internamento, comecei a fazer febres, tinha ali um abscesso perihepático e na altura tive que pôr um dreno e disseram-me logo, olha, agora vais ter que levar este dreno para casa, porque efetivamente, pronto, isto ainda tens aqui sinais inflamatórios e tudo mais, as análises não estão bem, pronto. E eu fui para casa, mas lá, na altura, a minha família foi toda para Lisboa, nós fomos todos, pronto, lá está, aquela conversa com aquele enfermeiro, na altura, quando ele disse que era possível que eu ficasse em Lisboa um mês, o que é que aconteceu? Decidimos em família, aliás, eles acabaram de decidir eles, não é? Tanto o meu marido como a minha irmã foram em teletrabalho, os meus pais também foram para baixo, que era para ajudar com a minha filha, e então alugámos uma casa. Todo esse processo também foi, primeiro conseguíssemos arranjar uma casa, arranjamos uma pessoa que era assim, um Airbnb que acabou, que estava ali numa pausa e acabou por nos facilitar, mesmo em termos de preço e tudo mais, por acaso foi impecável. E na altura eu regressei a casa, mas era a casa que tínhamos na altura, Lisboa, não é? Só que não foi fácil, foi muito complexo, porque eu vinha completamente espapassada, aquilo eu vinha sem, não era eu, não é? Eu passei por momentos assim complexos. Mas o que era tão diferente? Ou que sentias tão assim, diferente, eu não é? tinha energia para nada. Depois eu não me conseguia alimentar em condições, porque isto foi uma das questões que talvez eles não tivessem a contar ou não tivessem avisado, não sei, pronto. A ileostomia faz com que tudo o que nós vamos comendo praticamente não é absorvido a nível do intestino, que é algo muito importante. E então tipo sai logo, no imediato, e então pouco é absorvido, então nós, não é, eu entrei ali com 47 quilos, quer dizer, depois no final deste processo já estava com 37, portanto, mas foi assim, emagrecendo muito, e depois eu não conseguia ter ali grande capacidade também de digestão, porque também me tiraram uma parte do estômago, nestes órgãos todos também foram tirar um bocadinho, e tipo, ou seja, eu tinha que lidar com estes dois processos, e eu acho que aí, acho que foi a parte mais difícil de todas, porque no início eu realmente não tinha apetite nenhum, que é uma coisa, quem me conhece, eu tenho mesmo muito apetite, gosto muito de comer, eu não tinha apetite nenhum. Ver coisas na televisão, lembro-me perfeitamente até de dizer à minha irmã, tipo, isto é a coisa mais horrível que existe, agora é que eu estou a pensar, a televisão está sempre a passar comida. Eu passava a vida a ver televisão, não é? Porque eu estava lá tanto tempo sozinha. Ninguém pensa nisto. E eu cheguei em casa, nem via televisão, praticamente nós nem ligávamos a televisão. E ali no hospital eu estava sempre a ver televisão e está sempre a passar publicidade de comida, que ali enojava-me tanto. Era uma coisa que me dava tanto prazer na altura. E agora, aquilo era uma coisa que... E quando é que regressou o apetite? Ainda demorou muito tempo, ainda demorou mesmo muito tempo. Mas lembras daquela primeira refeição que soube mesmo bem? Ou foi assim... Foi gradual, eu não me estou a lembrar, porque depois eu acabei por... Isto depois tinha tudo, muita justificação, ou seja, eu de facto, eu tinha ali, acabei por... Eu vim para casa, tive uma semana em casa,
Depois foi ao Champalimau porque eu fazia análises, fazia uma série de... andava sempre lá. Mas fica-se tipo, desculpa Rita, fica-se tipo adormecido na vida durante todo esse processo? Foi. É assim, os 15 dias que eu estive no hospital, eu nunca fiz uma videochamada com a minha filha, por exemplo. Houve uma vez que eles levaram a menina à janela, porque o Champalimau tem aquelas janelas grandes viradas para o Tejo, e eles levaram, e eu lembro-me de olhar... Mas é aquele olhar sem ver? É, sem vida, olhar sem vida, é mesmo isso. Tipo, lembro-me, aquilo foi um esforço tão grande eu vir à janela. Eu cansava-me para tudo, aquilo era uma coisa, eu ia com a fisioterapeuta dar uma caminhada, eu vinha super cansada, eu andava sempre cansada. Acho que eu levei muitas chapadas de luva branca durante este processo, porque eu sou uma controladora e de facto eu tive que deixar de controlar. Tive que deixar de controlar e na altura eu lembro-me de uma das vezes que eu fui ao Champalimau, logo no início, e tipo, a consulta demorou mais tempo e eu tive que me deitar, eu estava tão mal, eu não conseguia, não é, esta coisa de estarmos aqui sentadas a conversar era uma coisa que eu não conseguia, doía-me o corpo todo, eu estava indisposta e tive que me render à cadeira de rodas para entrar lá e pronto. E eu dizia, como é que isto é possível, uma rapariga da minha idade, eu entrar aqui de cadeira de rodas, vejo aí tanta gente mais velha a passar por mim, a caminhar normalmente. Mas cada processo é um processo, não é? Isso também se aprende. Foi o que ele disse, não é? Foi o que ele disse, Rita, é assim, tem que entender uma coisa, a sua cirurgia foi a cirurgia das cirurgias, a mãe das cirurgias, não há comparação com o que quer que seja. É óbvio. Mas se calhar naquela hora não tinhas essa ideia, não é? Não, nada. E se calhar hoje ainda nem tens. Não é? Quer dizer, o que é que aconteceu? Não, eu tenho, isso, agora tenho, mas na altura eu não tive noção. Da gravidade, não é? Não, e não tive de alguma forma, o que é que eu achei? Entrava ali muito na sombra, na vitimização e depois pensava, que é fácil a gente entrar lá. E depois eu pensava assim, não, logo eu não faço mesmo nada, como é que eu não consigo... Sei lá, eu não conseguia pegar no telemóvel para responder a mensagens, eu não lia um livro, eu não ouvia uma música, eu não fazia nada. Tipo, eu via televisão. Estás adormecido. Mesmo, eu estava uma pata choca. Eu vim para casa, aquela semana que vim para casa, eu não conseguia ouvir a minha filha. Aquele riso, aquela coisa, aquilo incomodava-me. E eu sentia mal. Que horror, assim, quando eles davam conta eu já estava escondida num quarto, porque eu estava mesmo, aquilo tudo me incomodava, o barulho. Agora consigo entender que é lógico, tudo é lógico, mas na altura sentia-me mal. Então eu estou há 2 semanas longe da minha filha e agora não consigo estar com ela, não é? E agora não consigo. Ser psicologicamente muito difícil. Horrível, eu sentia-me horrível. Efetivamente, pronto, eu por exemplo, eu tinha que caminhar, porque eu fiquei com derrame pleural, que é normal, atenção, é normal acontecer nestas grandes cirurgias, com uma acumulação de líquido ali a nível da pleura, e na altura eles, tens que caminhar o máximo que conseguires. Então eu saía com a minha irmã, 5 minutos depois tinha que regressar porque eu já não aguentava, eu já estava tão cansada. Pronto, e foi aí que numa das minhas idas ao Champalimau, uma semana para aí depois, fiz TAC e eu estava com derrame pericárdico. Foi aí que eu tive que voltar a ser reinternada, pronto, para drenar. Na altura, pronto, acho que esse internamento... voltar a ser internado. Foi muito complicado. Esse internamento para mim foi muito complicado. Aliás, eu acho que aí eu já estava um bocadinho melhor da minha cabeça e então tipo, foi mesmo, na altura o médico disse-me, olha, ficas cá um dia e depois vais-te embora, mas não foi um dia. E então, tipo, eu tinha o derrame pericárdico e eles puseram-me o dreno, na altura aquilo foi impecável, foi um procedimento. Quanto tempo foi? Que eu coloquei, que eu tive com o dreno, não, que eu fiquei mais uma semana, mas tipo, no dia a seguir ele tinha dito que eu me vinha embora. Eu acho que entrei ali numa revolta, começaram a conhecer ali o meu lado pior, mas não é? revolta com a vida em geral? Sim, tipo, ninguém em particular, eu quero ir para casa, o que é que tu ia fazer, pronto. E comecei a sentir aquilo que eu muitas vezes sentia, não é? Como enfermeira no hospital, que andavam ali sempre a empalear os doentes. Então, diziam-me que me tiravam o dreno no dia a seguir, não tiraram. Depois, efetivamente, eu tinha o tal derrame pleural e então o médico já começou a achar que era melhor também resolvermos esse.
Então tinha que ir fazer uma toracocentese e tinha que colocar outro dreno, mas não era naquele dia, era só no dia a seguir e não sei o quê. Pá, eu comecei-me ali a passar, olha, desculpem lá, mas é assim, ou vocês resolvem isto rapidamente, porque eu estou cansada daqui estar, cada dia que eu passo aqui estou a pagar, eu não quero saber mais disto, quero ir para casa para o pé da minha família e pronto. E efetivamente aquele internamento acabou por também ser importante para começar a vir outra vez a identidade outra vez cá para fora, não é? E de alguma forma salvaguardar um bocadinho aquilo que também era o meu sentir. A sair a Rita um bocadinho também. Sim, que era mesmo preciso. Eu precisava de deixar, de começar a controlar ali outra vez as coisas. E realmente acabei por sair, uma semana, mais ou menos, uns 5 dias, vá. Depois fiz a toracocentese, ainda bem, não tive que colocar dreno a nível torácico. Foram todos impecáveis, tudo bem, era mais um procedimento, mais uma manipulação, mas foram todos impecáveis, muito cuidadosos, tudo bem. Mas depois, lá está, eu saí, eu acho que saí tipo um sábado, e depois na segunda eu tinha que voltar outra vez, que era para ver se estava tudo bem, se não sei o quê, e estavam outra vez parâmetros inflamatórios. Ou seja, eu na sexta-feira tirei... Era sempre uma experiência de que finalmente... Era sempre isto. Está tudo bem e não está. Ou seja, tirei o dreno que estava aqui para o derrame pericárdico, tirei o outro que entretanto se mantinha, que era o tal daquele abscesso, e nesse mesmo dia... eu lembro-me perfeitamente, por acaso foi mentira, não é? Nesse mesmo dia já me estava a esquecer. Eu fiquei lá de sexta para sábado, porque só no outro dia que eu podia fazer o ecocardiograma, pronto. E então, nesse dia faço febre. E eu lembro-me que aquilo foi quase um complô da enfermagem. Que eles disseram assim, Rita, vamos aqui, fizeste febre, mas não vamos dar aqui um valor muito grande à febre, vamos ver o que é que acontece até ao dia a seguir, se voltares a fazer, logo se vê, se não voltares. E eu não voltei, aquilo acho que foi uma coisa milagrosa, mesmo milagrosa. Eu não voltei a fazer febre até ao dia a seguir. Eu acho que eles não falaram muito disso ao médico. E o médico, pronto, eu vim para casa, realmente passei um dia em casa, não é? E depois na segunda-feira quando voltei eles disseram, eu tinha feito febre, só fazia febre uma vez por dia. E eu até estava convencida que aquilo até era das veias, porque realmente já me tinham picado N vezes, eu tinha mesmo inflamações, pronto. E na altura, o médico, não, estes parâmetros inflamatórios não é daí de certeza absoluta, portanto vais outra vez fazer TAC e vamos ver o que é que se passa. E estava lá o abscesso outra vez. E eu, não, isto não está a acontecer. Sim, esse foi outros dos dias maus, porque eu lembro-me perfeitamente, já, não é? porque eu já estava toda muito mexida. Depois eu fui colocar outra vez, aquilo ainda estava em cicatrização, ou seja, era no mesmo sítio, tive umas dores horríveis, ou então era uma dor emocional, não sei. Eu lembro-me que eu chorava, tremia, era uma coisa que eu não conseguia controlar, tipo... mas ele só me disse assim, Rita, mas tu vais colocar e vais para casa. Pronto. Eu não quero saber, vou com o dreno para casa, eu não quero saber, vou. E de facto, mas ele depois disse-me logo, mas agora vais ter que ficar com o dreno durante muito tempo. Agora não vamos mesmo, tu agora vais ter que ficar pelo menos 4 semanas, tens que ficar com o dreno. E é difícil. É assim, ele não era... era um pigtail, eu até lhe chamava o Mr. Pigtail, ou seja, é pig porque ele tem assim esta forma, parece assim o focinho do porco, e então tipo, ele lá dentro não magoa, depois a tirar magoa porque tem que se fazer sempre isto, pronto, mas é uma coisa que também se aguenta, mas no segundo, aquilo ficou ali um bocadinho, mesmo os pontos não ficaram tipo ali a revezar. E então aquilo era qualquer movimento ia-me. E depois eu também estava sensível, não é? Pronto. Sim, agora é assim, a verdade é que nós adaptámos. E eu andava com aquilo, as roupas também eram largas, mas tipo, eu conseguia sair à rua com aquilo. Claro, tinha que dormir ali sozinha para não é, ter cuidado também com a minha filha, pronto. E depois aquilo tudo foi um processo. Depois comecei eu própria, eu tinha que ir lá diversas vezes. Outras vezes vinham, aliás, como eu me cansava com muita facilidade, começaram a vir as enfermeiras da minha casa, que foi uma benção mesmo. Não é? Só o simples facto de ter-me deslocado de carro, e aquilo para mim era um esforço enorme, e então tipo, eu fui recuperando.
E quando é que se regressa à verdadeira casa? Eu só regressei passado, foram 72 dias que eu estive lá, porque de facto depois até ao final, ao todo, nós depois passámos por 3 casas, porque depois tínhamos que ir trocando, não é? Porque aquilo era Airbnb. Isso também não terá sido fácil, não é? Epá, não foi. Não estar no não nosso foi. canto, não é? Não foi, mas foi muito bom. É assim, foi a melhor coisa que nós fizemos. De estarmos em família, Todos foi a melhor juntos. coisa. E ali naquele sítio, não é? Porque de facto nós estávamos muito protegidos e o foco era eu, não é? Tudo funcionava ali à minha volta, tipo, eu e a Carminho, pronto, mesmo porque, tudo aí. foi, aliás, o que me curou foi mesmo o amor, não tenho a dúvida, porque é o que eu digo, a minha mãe cozinhava para mim, a minha irmã era a minha fisioterapeuta. Sendo às vezes um bocadinho injusta para a família, em certos momentos, não sabendo. Não. Sempre a saber que eles estavam... Sim, não. Eu digo isso porque talvez nos dias menos bons... Não, acho que não. Acho que nunca senti... Não, nem da minha parte, nem acho que eles sentiram nada disso. Houveram dias em que eu não vou mentir, é assim, houveram dias que eu me fui muito abaixo, porque eu depois ainda tive outra complicação mais à frente, pronto, tive um trombo, nunca tive mais que ser internada, até depois, em janeiro do ano a seguir, que foi outra vez intervencionada, mas de facto, só o simples facto, eu ficava sempre muito nervosa quando tinha que ir à fundação, depois estava sempre a fazer taques, sempre. E de ter mais qualquer coisa, então tinha que regressar, tinha que lá ficar, isso para mim aquilo... Porque nós não somos maltratados, só que passamos muito tempo sozinhos. E efetivamente eles fazem o melhor que podem, mas não são a nossa família. Não era a minha comida, ou seja, não era a comida da minha mãe. Mas aos poucos, lá está, o apetite foi começando a aumentar. Eu depois também tive ali uma fase, porque aí eu não tive grande apoio de Champalimau em termos de alimentação. Pronto, lá está, é uma coisa que eles têm que adaptar. E então eu procurei eu mesma, quer dizer, não foi eu que tratei nada disso, obviamente, que eu não conseguia. Mas foi mesmo uma nutricionista fora e na altura, aquilo foi outra das lapadas que eu tive. Ela na altura disse assim, Rita, se continuares desta maneira a comer, é assim, ela fez-me assim uma coisa, já não me lembro, mas tipo, tu tens que consumir X calorias por dia, estás a consumir isto, se continuares, vais continuar a perder 1 quilo por semana. Horrível. Não dá. Então olha, para de te pesar e assim, comes uma tosta deste tamanho, começa a comer uma tosta deste. O estômago vai alargar, porque ela também, além de menos comemos também. É isso, ela também, uma das especialidades dela era naquelas cirurgias em que as pessoas fazem mesmo redução do estômago para emagrecer. E na altura era o que ela dizia, Rita, isto é uma adaptação, o estômago vai alargar, tu vais-te começar a adaptar, demora o tempo que demorar, mas tu tens de começar a comer mais vezes, porque eu comia muito poucas vezes, o que comia aquilo era um filme, depois comecei a conhecer-me. É assim, eu já sabia que depois de comer eu não podia fazer nada de especial, ou seja, claro que não podia caminhar. A digestão demorava muito mais, tempo. Não é? Tipo, claro que eu não podia ler. Tipo, eu tinha que fazer, se eu tivesse que fazer alguma coisa depois de comer, era uma coisa básica. Ver televisão também consumia ali um bocadinho de energia, a maior parte das vezes comecei-me a habituar que depois de comer eu tinha que descansar, eu tinha que dormir, por exemplo. E então fui conhecendo o meu corpo e comecei, eu não engordei obviamente, é assim, isso foi uma das coisas que, quando eu comecei a ficar melhor e ainda estava em Lisboa, o médico disse assim, nós agora para fazermos o encerramento, para fazermos o encerramento da ileostomia, se calhar, Rita, está quase nos 2 meses da cirurgia, mas se calhar 3 meses e fazemos isso. E eu, nem pensar, você me apanha agora que eu me começo a sentir melhor, não me apanha mais, não toco. E eu depois depois acabei por me adaptar bem à ileostomia, até, pronto, no início com muita ajuda, mas depois comecei-me a adaptar bem, eu disse, nem pensar, eu agora estou tão bem. Lembro-me que a enfermeira disse assim, Rita, deve ser a única pessoa que quer ficar com a ileostomia, porque qualquer pessoa fica aos saltos só com essa ideia, não é? E eu disse, não, mas é que eu não quero passar por aquilo tudo outra vez, nem pensar, eu agora quero me esquecer, quero engordar um bocadinho. E o médico disse, pois, mas você não vai engordar enquanto não encerrar isto. Porque efetivamente, enquanto demora cerca, é verdade que há pessoas com ileostomias, com o tipo de patologias ou com as mesmas patologias,
e depois têm uma vida normal, e engordam e tudo mais, só que demora mesmo muito tempo, ia demorar cerca de para aí 2 anos ou mais até isso acontecer. E foi aquilo que ele disse, que não era em tão pouco tempo que eu ia engordar, ou seja, era para eu me deixar de pesar, sim, não valia a pena estar-me sempre a pesar, e para deixar andar, e realmente o encerramento tinha que acontecer, pronto. E lá está, acabou por acontecer só 5 meses depois, pronto, foi quando teve que ser. Ainda andei ali 5 meses, depois comecei a reagir ao material, a fazer pronto, uma série de coisas que eu acho que também me ajudaram a tomar a decisão, porque de facto nós adaptámos muito bem. Eu no final, sei lá, eu no início caminhava 5 minutos e vinha-me embora, não é? No final eu já fazia 4 km. Uau, Era, não é? era. A minha fisioterapeuta foi a minha irmã. Daí o renascer. Foi. E agora este mês de agosto ser tão Sim. especial para ti, é o 2º ano. Sim. Portanto, sim. São poucos ainda, não é? Sim, sim, Só, sim. só sim, festejaste 2 vezes ainda, Sim, aliás, estás sim, a festejar agora. Sim. O que é que mudou desde... Ou seja, antes da notícia, o processo todo e agora... Ainda estou a livre? descobrir. Eu ainda estou a descobrir, mudou tanta coisa. Porque ainda é recente, se vamos a Porque ver, efetivamente, na altura, eu já sabia que todos estes processos, por toda a minha dinâmica, por tudo aquilo que eu já tinha feito, por tudo o que eu já tinha passado também, sei lá, já tinha deixado a enfermagem, já estava ali num processo de transformação da minha vida, tinha engravidado, também tinha passado por um processo de infertilidade, quer dizer, já tinha tanta coisa acontecido. Para que é que isto está a acontecer agora? Tipo, não era bem o porquê, era o para que é que isto está a acontecer, porque à minha volta as pessoas entraram todas muito em choque, e era tipo, porquê a ti, porquê a ti? Eu não, isto há uma razão. E eu de facto, quando passei, porque depois foi tudo muito rápido, tipo, é diagnóstico, um mês depois é isto, um mês depois, ou seja, foi não tudo muito quase rápido. aquele tempo para sentar e pensar, Não, eu não isto tive, está a acontecer. Não é? exatamente, eu não tive esse tempo, e ainda bem, não é, que aconteceu tudo rápido, mas de facto, ou seja, depois mesmo o tempo de recuperação, eu fiquei, acho que uma das maiores aprendizagens que eu tive foi aceitar vulnerabilizar-me e aceitar a ajuda dos outros, porque se eu não tivesse ido tão, isto foi um insight que me veio e já estava a trabalhar, se eu não tivesse realmente ido tão abaixo, eu não ia deixar que cuidassem de mim, eu ia andar sempre a cuidar dos outros, ou tipo a cuidadora normalmente. Normalmente era isso que acontecia. Deixar-nos Que acontecia, ou seja, isso naturalmente ia acontecer. Então eu tive que ir mesmo ao fundo, ou seja, ao fundo tinham que me dar banho, tinham que me ajudar, tinham que me tratar da ileostomia, tinham que me tratar do cabelo, tinham que me empurrar a cadeira de rodas, tinham que fazer tudo, e a verdade é que teve mesmo que ser bebê assim. Que está ali também. Era quase. Um bebê. Eram 2 lá em casa. Exatamente. Eram mesmo 2, porque de facto Mas um com muita mais consciência. Sim, não é? sim, aquilo foi, mas teve que ser assim, ou seja, eu só agora, durante este ano se calhar, começaram aqui mais fichas, consegui perceber aqui algumas coisas, porque efetivamente, sei lá, muitas das vezes isto acontece e sei lá, as pessoas precisam de fazer outras mudanças na vida, sei lá, é um relacionamento que não está bem, já estavam a acontecer também, já não é? tinham acontecido, Já tipo, tinham o que é que tem ali mais, mas se calhar acho que está muito relacionado, e por isso é que eu estou a dizer que ainda estou a aprender, está muito relacionado com o meu amor próprio, com o meu autocuidado, com a capacidade de eu me vulnerabilizar, porque de facto pedir ajuda, não é? Isto é tão complicado, e é certo que eu não tive que pedir ajuda, eu fui ajudada sem ter que pedir, mas de facto só estar naquela posição, para uma pessoa como eu, não vou dizer, não foi fácil. Mas valorizas outras coisas agora? Valorizo. Acho que de facto eu nunca tive medo de morrer, nunca tive neste processo todo. Mas às vezes, nunca tiveste durante o processo? Durante este grande, não. Quando foi depois em janeiro. Mas porque achavas que não ia acontecer ou? Eu eu lembro-me perfeitamente de uma conversa, ainda há pouco tempo recordei isso. Antes da grande cirurgia, eu fui cortar o cabelo, porque eu não sabia muito bem o que é que podia acontecer, quais eram os efeitos desta quimioterapia, então fui cortar o cabelo. E a cabeleireira era minha amiga, e na altura ela disse-me assim: olha Rita,
Pronto, ela estava muito mexida com isto, pronto, foi assim, eu acho que foi muito complicado para as pessoas à minha volta, foi mesmo muito complicado. Gerou-se assim uma onda que eu nem tive noção, tipo, pessoas fizeram promessas para mim, coisas assim que só mais tarde vinha saber, isto mexeu mesmo muito. É avassalador, não é? Foi. Mas é bom, Era uma energia, eu sabia que havia ali uma energia brutal, mas eu não fazia a mínima ideia tão brutal que havia era. tanta gente a torcer. Exatamente. Para que tudo corresse bem. E na altura eu lembro-me de ter dito assim, olha, Ana, eu não tenho, eu acho que não vou morrer, eu não estou com medo sequer de morrer, até porque eu ainda quero continuar a viver, ainda tenho muita coisa para fazer, mas há uma coisa que é boa e que eu sinto já neste momento. Aconteça o que acontecer, eu já tive uma vida de caraças até agora. E há pouca gente essa noção, não é? que se pode gabar disto, não é? Certo. Eu disse, pai, já fiz, sei lá, já viajei tanto, já mudei de vida, já tive a minha filha, já, sei lá, já fui tão feliz. Já viste? E engraçado que a vida desta pessoa mudou muito. O impacto que houve, o meu problema de saúde na vida dela e de outras pessoas, tipo, foi enorme. Ela disse, Rita, aquilo para mim, eu mudei completamente. Tipo, realmente, a pessoa que ela é neste momento, sei lá, o que ela privilegia, não tem nada a ver. E tipo, ela, Rita, aquele dia, quando tu me disseste aquilo, eu disse assim, se eu morresse amanhã, não, eu tenho que mudar. E essa é uma mensagem importante, É mesmo, mas eu sentia que... Nós nunca vivemos a pensar nisso. Não. Então E também, a verdade é que também não vamos estar nesse sofrimento nem sempre, convém, não é? Nem convém. Mas eu senti isso. Aproveitar depois, não deve ser assim, não é? De não. Daqui a 2 anos eu faço isso. Não, porque a minha vida, aquilo para mim, aquilo ficou... Eu estive ali, fiquei suspenso, não é? Durante um ano, quer dizer, supostamente iria ser o ano em que eu ia ver a minha filha crescer, em que, sei lá, uma série de projetos, e tipo, ficou tudo em suspenso. E de facto isto pode-nos acontecer a qualquer um de nós, não é? Agora sim, quando foi para o encerramento da ileostomia, aí sim, eu lembro-me que eu já estava aí, já ficava com a minha filha sozinha, eu já estava mais independente, já conseguia, já o processo já estava completamente diferente, então eu tive medo. Eu assim, se agora isto volta para trás, ou se de alguma forma me acontece aqui alguma coisa, aí sim, eu tenho medo. Tenho medo porque agora eu estou a gostar disto, agora estou a gostar de ver a minha filha crescer. E já havia aquele sentimento também de já estou a superar, não é? Sim. Portanto, se acontecer alguma coisa Ou seja, eu aí não vou dizer que eu não tive medo, mas também não era uma coisa porque durante o processo todo eu nunca acreditei muito mas houve uma morte. A verdade é que agora eu sei, porque eu não sou a mesma e nisto eu ainda agora estou a tentar descobrir quem eu sou. Como é que eu sou agora, porque de facto não se fica igual. Acho que depois de passarmos por determinadas... Tem uma dimensão que, por exemplo, eu não imagino, não é? Sim. E acredito que muita gente também não. Não imagina, sim. E ainda bem para um lado, não é? E nem eu imaginava, mesmo sendo da área. Quer dizer, é certo que também nunca tinha passado com doentes com cirurgias tão complexas, mas a verdade é que o grau de empatia tornou-se diferente. E ficam flashes, Rita, desses momentos, porque acredito que não te lembres de tudo, não é? De todos os momentos, e ainda bem, talvez, não é? Mas há momentos que te lembras do quanto sofreste naquele bocadinho, do quão foi feliz a recuperar certa... É assim, nós realmente, o nosso subconsciente protege mesmo muito, aliás. Há mesmo muitas coisas que nós esquecemos mesmo para nos proteger. Sim, eu costumo aliás. dizer que eu esqueço sempre o que me fazem de mal ou o mal que me aconteceu. Por exemplo, há uns anos, aquela pessoa não me tratou nada bem e eu este ano, se for preciso, já nem me lembro. E cumprimento com o maior sorriso, um exemplo completamente diferente. Não, mas sim, porque eu sou claro, nós protegemos. Há pessoas que se calhar têm isso mais... Nós protegemos, sim, e aliás... Há pessoas que contam os pormenores todos de uma maneira, não consigo. Há um ou outro que eu recordo muito bem, ou porque tive uma emoção, ou porque tive alguém que me respondeu de uma determinada maneira e aquilo foi tipo aquilo que eu precisava, tipo, lá está, porque era como eu dizia,
nestes processos, não me venham com histórias. Nós todos vamos à vítima. Todos vamos à vítima. Epá, nós vamos ali ao triângulo mesmo, nós tanto estamos ali num ponto como já estamos no outro. Agora, eu efetivamente, havia ali alturas em que eu dava conta e saía eu da vitimização, outras vezes, ou era a família, que me chamava a atenção, não é? Porque, sei lá, eu lembro-me perfeitamente de uma das vezes que eu estava cansadíssima de estar lá no hospital e não aguentava mais. E efetivamente eu dizia, pá, eu só quero, mas eu sentia-me muito mal. Aqueles primeiros 15 dias eu sentia-me como se me tivesse, eu não sei porque eu nunca me passou um autocarro por cima, mas era quase tipo, eu sentia-me tão sem energia, tão sem força que eu dizia assim, eu só quero ir ali, o Tejo era ali mesmo em frente, não é? Eu só quero ir para ali, com uma corrente, tipo, fico lá no fundo durante 4, 5 dias, depois vocês vão lá buscar, a sério, eu só quero que isto passe. E tipo, isto era outra vez a fazer-me de vítima e tudo mais, e eu lembro perfeitamente que a minha irmã lá. Mas é importante ter um bocadinho desses momentos para depois vir ao eu acho que de alguma forma faz parte, não podemos já lá ficar, porque há muita gente que fica lá e realmente não podemos. Dificulta, sim. Agora que a gente esquece muita coisa, temos que esquecer. Acho que no meio disto tudo, aquilo que eu fiquei mais decepcionada foi, por exemplo, aquelas 14 horas que eu tive lá. Eu tive assim pessoas, né, desta área mais alternativa que me diziam, pá, tu aproveita, tu vais ter aí montes de informações preciosas, vamos aí, vou entrar em contato contigo. Nada, sério. Já tive aqui uma situação... Mas foi apagão completo? Foi. Do luto, estamos a dormir, nem a senhora está... É assim, eu não me lembro de nada, e há quem se lembre, eu gostava de ser essas pessoas, né? Porque há determinadas coisas, sei lá, que há relatos, se calhar já viste, pessoas que ficam tipo a observar a própria cirurgia, porque de facto parece que o corpo ganha ali, acaba por ganhar ali outra... Até gostavas de ter tido assim uma experiência. Uma experiência assim diferente, mas não tive nada disso, ou pelo menos que eu tenha consciência agora, se calhar ainda venho a ter, mas houve uma vez, agora que estás a dizer, que eu fui fazer, isto já depois deste processo todo, já tinha passado muito tempo, fui fazer uma limpeza de pele. E na altura, era um momento assim muito relaxante, no sítio em que tipo, uma pessoa fica com a máscara, depois fica assim a relaxar. E eu lembro-me que eu estava assim, nesta posição, super relaxada, a ouvir uma música. E tipo, naquele momento, o meu coração começou a bater como se eu tivesse a ter um ataque de pânico. E eu nunca tinha tido um ataque de pânico, eu nem sei o que isso era, só pela descrição. E eu tipo, aquilo foi uma coisa, eu sei que na altura fiquei extremamente aflita e até, eu já ia gritar pelo nome da senhora, para ela vir. Sim. Eu pensei, o que é isto? Mas eu estou aqui, estou em segurança, estou num sítio seguro, para onde é que eu fui? Ou seja, eu tipo quase que adormeci e imediatamente veio uma imagem do bloco operatório, ou seja, aqueles momentos antes... Aquela posição, o relaxamento... Porque efetivamente nós ficamos assim... E depois já há aquelas conversas que se têm, agora vai para um sítio onde te sintas muito relaxada, uma ilha deserta, um país não sei o quê, nananã. E ali com a máscara era quase a mesma. E apagamos, e então eu não podia mexer a cara porque de facto a máscara não dava para nós estarmos ali. E ou seja, efetivamente nós vamos ali para sítios de trauma, não é? Nós vamos para sítios de trauma porque eu depois não tolero muito bem quando acordo das anestesias, sou assim, foi uma das coisas, eu passei a conhecer muito bem, não é? Uma das coisas é esta, comecei a conhecer o meu corpo de uma maneira brutal, ou seja, muito mais consciente. Sim, sem dúvida, então, é assim, eu demorei mesmo muito tempo até ter agora, sei lá, como de tudo, já sei que se comer determinadas coisas que vai correr mal, mas pronto, sei que agora o meu intestino vai funcionar não sei quantas vezes por dia, e está tudo certo, se não funcionar que está tudo errado, ou seja, quer dizer, comecei a perceber uma coisa que a maior parte das pessoas não conhece, tipo, ter consciência, ou sei lá, fico mais, um exemplo meio parvo, deixei de comer laranjas durante o dia porque a laranja dá-me sonolência, se calhar já me dava antes, só que agora eu tenho noção, então durante o dia já sei que aquilo, ou seja, isto, nós
tiramos aqui sempre alguma coisa. E o que é que fica de tudo isto? De forma resumida, não é, Rita? Uma gratidão imensa, sim, porque eu acho que ninguém passa por este processo, ninguém tem uma segunda oportunidade sem agradecer, porque isto ainda estou a aprender o que é que isto quer dizer, o para que tudo isto, e cada coisa que vem, cada pipoca que começa a cair, ainda agora, e vai cair, é uma gratidão imensa, mesmo, é uma gratidão imensa. E estas conversas servem para passar um bocadinho essa mensagem? Talvez a quem possa estar a passar por algo. Isto faz parte, do género, não é? Isto faz parte, e por isso mesmo é que este mês reverti, porque as conversas na almofada é o espaço que eu tenho para dar voz ao outro, para ouvir a história do outro. Porque de facto toda a gente tem uma história, não é quem passa pelo cancro, nem é quem passa por uma separação, nem é quem quase morreu não sei aonde. Não tem que ser só traumas ou problemas negativos. Nada, nem sequer tem que ser uma coisa negativa. Toda a gente tem uma história. E de facto as conversas na almofada é o espaço que eu tenho para também dar lugar àquilo que é o meu propósito de vida, que é também gerar valor no mundo, enaltecer o valor do outro, dar lugar ao outro, não é? E então, que este mês também sirva para, não é eu vou passar pelo cancro e vou passá-lo como a Rita, não. Passa à tua maneira, porque eu durante muito tempo senti-me muito inferior. Quando me foi diagnosticado, eu disse assim, isto para me estar a ser diagnosticada é porque eu não aprendi tudo, ando para aqui no desenvolvimento pessoal e quem sou eu a proclamar o que eu própria acabo de ficar doente, não é? Ou seja, isto gera-se aqui frustração, desilusão, uma série de coisas. E aprender a lidar com isso. Mas a verdade é que a gente não sabe, nós podemos passar por este processo 2, 3 vezes durante a vida, pode ser outra pessoa a passar, e até pode ser uma coisa igualzinha à minha, passar melhor, passar pior, e isso não significa nada do que é a pessoa. E eu acho que estes processos são sempre processos de aprendizagem e uma oportunidade para mudar algo. Às vezes pode ser só o sítio da jarra lá em casa, mas já vai fazer a diferença, não é? Quando entramos já eu acho que faz toda a diferença mesmo. E em setembro vai haver aqui também momentos especiais, não é? Como sempre, mas é mesmo. Este agosto vai ser assim uma alavanca, de certa forma, para boas conversas que aí vêm. Eu acho que em setembro as conversas vão continuar um bocadinho neste tema, porque de facto era algo que ficou adiado há um ano. Mas só porque só agora faz sentido? Eu acho que só agora estavas preparada? Só agora. Eu há um ano atrás comecei a partilhar a minha história, de uma maneira assim, aquelas partilhas de Instagram, sem nada. Fez muito bem, porque foi muito bom até para determinadas pessoas para perceberem o processo e o porquê de eu me ter afastado durante tanto tempo, E de facto eu já o ano passado queria trazer pessoas que tivessem passado por processos de doença, mais complicados ou não interessa, mas que viram o processo de doença como uma aprendizagem. E doença aqui pode ser o que quer que seja, pode ser uma depressão, pode ser um cancro, pode ser o que for, uma doença autoimune, o que for. Ou seja, é olhar para a doença e aprender. E de facto, o ano passado já era para fazer isto até nesta altura, mas depois eu claramente senti que não estava preparada. E a prova... lá está, é preciso um processo e ainda estás talvez nesse processo de recuperação. Estou porque as conversas já estão a ser gravadas e de facto... E dá para criar aquela empatia, não é? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, e mesmo as pessoas que vêm são pessoas que realmente não olharam para o cancro como uma identidade, porque a verdade é que isto não é uma identidade, isto é só uma coisa. Exato, é uma coisa como nós passamos. Exatamente, é completamente diferente. Não olharam para o cancro como uma identidade, mas sim, aconteceu que por alguma razão e eu não vou estar presa a isto, e realmente tem sido assim testemunhos brutais, estou a aprender muito, vale a pena, mas está a ser assim muito intenso para mim, muito. Aliás, eu acho que o ano passado era impossível eu fazer, agora sei que era impossível, não é? Mas não podes revelar muito mais. Não, é melhor não. O resto fica para ver em setembro, não é? Mesmo. Mas hoje em dia, Rita, só para terminar, és mais forte, não é? Vês a vida com ainda mais garra? Eu sei lá, eu acho que sim. Comecei, eu já acho que já era muito consciente, mas comecei a ter
ainda mais consciência das pequenas coisas. Das pequeninas mesmo. Comer tomar café ali com uma amiga dele. É mesmo. Dá 10 anos, por exemplo. É uma coisa. Eu acho que já momentos dava. especiais, não é? Eu já dava muito valor, mas tipo, sei lá, aquele passarinho que está a chilrear quando eu saio de manhã cedo, ou sei lá, aquela paisagem que eu vejo que. Epá, isto está aqui para mim, deixa-me já marcam mais do que antigamente. Ou seja, eu acho que já tinha consciência, mas efetivamente, e mesmo, eu acho que a grande aprendizagem que houve, foi para mim, eu sei, mas foi, eu costumo dizer que nós tivemos uma constelação em família, uma constelação familiar, aqueles 72 dias estivemos sempre juntos, e efetivamente acho que foi uma grande aprendizagem para a minha família, sabes? E hoje são mais unidos do que nunca, Rita. Eu acho que já éramos, mas agora... Já teriam que ser, não é? Para acontecer já éramos, dessa forma. eu acho que mas já éramos. Mas é uma união diferente a partir de agora. Acho que é mais íntima. Ou seja, nós éramos, mas agora parece que entramos mais no interior, porque nós muitas das vezes, não é? Temos o pai, temos a mãe, sim. Claro, somos muito unidos, mas gosto muito da minha mãe, gosto muito do meu pai, mas conhecê-los também nas fragilidades, porque efetivamente, como eu dizia e disse sempre, antes a mim do que a qualquer um deles, porque de facto mas estar no lado de lá, mesmo, no lado de lá é muito pior, é um grau de inutilidade muito grande, e de facto eu acho que comecei também a conhecê-los nessas mesmas fragilidades, porque acho que já tinha havido vários processos de doença na minha família, mas não era a Rita que estava doente, não é? E de facto, quando é alguém que de alguma forma move ali muita energia, torna-se mais complexo, mas há sempre algo a tirar. E essa energia está cá agora. Está cá de volta, não é? Está cá, sim. Eu queria agradecer muito este convite. Foi uma conversa muito boa, não na almofada, mas numa cadeira muito confortável também. Pronto, ainda bem, ainda bem. Para a próxima tem que ser assim numa almofadinha. Porque não, não é? Sim. Olha, deitadinhas na cama, assim numa almofadinha. Ora, nem com mais. chazinho. Nem mais. Uma boa ideia, não? Isso é que é. Sim. Então, muito obrigada. Obrigada eu. Obrigada eu. Pela partilha, essencialmente, que eu penso que as pessoas sentiram o mesmo como eu. Muito importante este testemunho. Sim. Agora tenho que ficar para ver o que vai acontecer em setembro. Acredito sim, que vão ser muito obrigada mesmo. Olha, foi assim um momento. Mas espera lá, antes de terminar, espera lá. Meu Deus, que eu já me ia esquecendo nesta coisa. Olha, um miminho meu para ti. Ai, o miminho. Que eu já vi. São as minhas velas de cera da abelha. Está bem, tens aí. São assim umas velinhas. Isso é para acender. Isso é para acender. São velas que trazem assim uma energia muito boa. E tem um aroma também muito bom. Tem, aliás, ela cheira mesmo a abelha mesmo, ao mel. Quem nunca viu, toca a pesquisar, mesmo. E tens aqui, isto é uma espécie de patrocínio de uma amiga minha, Magna Mater. Eu não sei se conheces estes produtos. Olha, são produtos. Olha, são espetaculares. Eu uso, olha aqui o cheirinho. Ela disse, não, se vais fazer uma coisa ao vivo, ela ofereceu-te, é um patrocínio da Magna. Muito obrigada. Magna, muito obrigada. Olha, eu uso esses produtos, portanto, eles são mesmo bons. E eu na altura disse-lhe, ela disse assim, não, olha, levas aqui o miminho e vai valer a pena, porque eu acho que vais adorar. Não é eu se não fizesse alguma atrapalhada. Não, está aqui o contacto, está aqui tudo. Muito obrigada, Magna. Obrigada, Magna. Um beijinho muito grande. Já foi minha convidada nas conversas e olha, os produtos ficou aqui. Os produtos são espetaculares, eu uso, portanto, são assim. Obrigada eu, olha, muito obrigada. Obrigada. Beijinhos. Beijinhos para todos. E até o próximo mês. Acompanhem aqui as conversas na almofada e muito obrigada a todos que proporcionaram. Obrigada.